Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Quest of the Week. Vamos começar esse vídeo relembrando o ponto-chave do nosso vídeo passado. A gente viu a importância da gente se conectar e como isso aumenta a nossa influência em diversas áreas da nossa vida, em diversas situações. Entendemos também que quanto menor for o grupo, maior é a necessidade da gente se conectar. Vimos algumas dicas sobre como se conectar individualmente, perguntando sobre a pessoa, levando perguntas para fazer para ela. Vimos também que a gente poderia levar algo de valor, né, gerar valor para essa pessoa. Na conexão em grupo, a gente viu a necessidade da gente elogiar as pessoas desse grupo, a gente viu também a importância de reconhecer o trabalho de cada membro desse grupo e entregar, na verdade, né, o resultado como parte desse coletivo e não pontuando individualmente para cada um. Vimos na parte de conexão com grandes plateias a necessidade de falarmos o quanto estamos felizes de estar ali partilhando aquele momento, né? O quanto a gente quer agregar valor a outra pessoa e o quanto essas pessoas que estão ali nos assistindo nos agregam valor também. Basicamente foram essas as dicas. E hoje a gente vai explorar um pouco mais o ponto-chave que a conexão, ela é somente sobre a outra pessoa. É somente sobre o outro. E vamos ver dicas aqui de como que a gente pode estar aprimorando isso nessas três esferas também. Na esfera individual, grupo e em grandes plateias. Então, acompanhe as dicas até o final. A conexão começa quando o outro se sente valorizado. E como que você pode fazer essa conexão? Como você pode fazer com que o outro se sinta valorizado? A primeira dica aqui é que você precisa entender o que essas pessoas com quem você está se relacionando, o que elas valorizam, entender o que é importante para elas e você pode fazer isso através de perguntas. Faça a pergunta e descubra o que as pessoas valorizam. Entenda quais são os valores dessa pessoa e fale com ela sobre os valores que você tem em comum. Exatamente, nós somos seres que temos os nossos valores individualmente e cada pessoa tem os seus valores. Esse valor pode ser família, pode ser Deus, pode ser trabalho, saúde. Existe uma lista de valores imensa. Entenda quais são os valores principais para essa pessoa e entenda quais deles estão relacionados com os seus. Para gerar essa conexão, fale sobre os valores que você tem em comum com essa pessoa. Construa o relacionamento com base nesses valores, porque assim você vai gerar e agregar valor para você e para outra pessoa também. E agora a gente vai falar sobre o segredo de se conectar aí com os grupos. É importante você entender que a pessoa mais inteligente da sala em um grupo, ela não vai ser mais inteligente do que toda essa sala junta. Então, é importante que as pessoas elas se sintam valorizadas, cada um dentro daquilo que ela tem de maior ponto forte. Então, a dica é: identifique o ponto forte de cada uma dessas pessoas, faça com que elas tenham oportunidade de trabalhar e colocar em prática aquilo que são o ponto forte individual de cada um, para assim gerar um valor para o grupo. Reconheça o ponto forte dessas pessoas, dê a oportunidade delas explorarem ideias, né, contribuição naquilo que elas têm de maior valor, né, de pontos mais fortes e que elas possam também liderar alguma coisa, né, alguma atividade em que ela consiga colocar em ação esses pontos fortes. Essas foram as dicas para você gerar essa conexão em grupo, valorizando cada um dos integrantes desse grupo. Pode ser aí um grupo de trabalho temporário que foi montado ou até mesmo a sua equipe, enfim, qualquer espécie de grupo. Eu não podia deixar de falar, gente, nessa parte de grupo, algo que me acontece muito. Eu tenho esse perfil comportamental que é considerado influente, que gosta de falar bastante, né? E isso eu vou trazer para um detalhe, porque se você tem esse perfil também, é possível que você, em situações de grupo, acabe criando uma dominância da situação como um todo, seja rir,
em sala de aula, isso já me aconteceu. Não que eu tinha ciência de que isso estava acontecendo no momento em si, mas eu soube depois por feedbacks de alguns colegas. E também em treinamentos e afins, né? Então, a dica aqui é, se você tem esse perfil que gosta de falar bastante, se contenha um pouquinho e dê espaço para que as outras pessoas, elas possam participar também. Então, interage uma vez, segura, espera que outras pessoas elas possam falar também. Até porque se você fala demais e dependendo aí do seu nível de conhecimento de um determinado assunto, você pode acabar gerando timidez nas outras pessoas que vão ficar assim acometidas e não vão querer expor ou falar sobre esse assunto. Então acontecia muito comigo dentro da sala de aula e eu recebi alguns feedbacks de colega dizendo: meu Deus, essa menina é a maior chata de toda a faculdade, porque tudo ela tem que falar, tudo ela interage com o professor, tudo ela sabe, tudo ela leu, tudo ela comenta. E eu não fazia por mal, realmente eu estudava todo o conteúdo antes e eu tinha bastante coisas ali para contribuir na aula ou para tirar de dúvida de tudo aquilo que eu tinha aprendido. Só que para o meu grupo, para os meus colegas ali de faculdade, isso não era muito legal. E em treinamentos também, treinamentos sobre liderança e alguns que eu participo, eu percebo também que eu acabo gerando essa dominância da situação sempre que eu tenho alguma coisa para falar. E aí nessa parte de liderança é muito porque eu tô nessa jornada de autoconhecimento profundamente, então eu sempre tenho algum livro que eu já li, alguma coisa, e cara, isso cansa também. Então as outras pessoas que estão ali do grupo, elas não vão se conectar com você pelo fato de você saber ou não. Isso vai gerar uma certa arrogância. Então, precisa ter parcimônia e ponderações nesse seu comportamento. Eu, no caso, né, com o meu comportamento. E agora vamos falar sobre como você pode gerar essa conexão de valorização das pessoas para grandes públicos, para uma plateia maior. O que faz com que o orador, o palestrante ali não se conecte com o seu público, geralmente é que ele tá tão preocupado consigo mesmo, com a sua performance no palco, com seus slides, com seu conteúdo, que ele não valoriza as pessoas que estão ali do lado. E isso acaba gerando uma barreira muito grande entre o público e o palestrante, porque ele fica lá passando esse ar arrogante com relação a esse distanciamento que ele acaba causando. Às vezes pode ser até inconsciente, tá? Quer ver uma coisa que gera esse ar de arrogância? Você precisa primeiro entender muito bem o seu público. Se você chega falando, por exemplo, eu sou Vanessa, eu sou analista de sistemas, né? Formada em análise e desenvolvimento de sistemas, eu tenho pós-graduação em desenvolvimento web. Tem uma pós-graduação em desenvolvimento de softwares e mercados internacionais, tem um MBA em gestão, liderança e inovação e tem uma formação em coach também, fora todos os cursos de inteligência emocional e imersão que existem por aí que eu já realizei. Isso gera um ar de arrogância se o público que eu tô falando não tem às vezes nenhum grau de escolaridade tão avançado. Se eu tô falando para doutores e mestre, ok eu começar com todo esse meu currículo, mas se eu tô falando com um público mais carente, mais acometido aí pelo conhecimento ou seu desenvolvimento, isso gera esse ar de arrogância. Então, você precisa entender o seu público e entender também que você não é a sua faculdade, você não é o seu trabalho, o seu cargo. Você, assim como eu, é imagem e semelhança do Criador. Então, se você se centrar nesse momento de você fazer a sua palestra e falar para pessoas e entender o valor de cada uma delas ali e dizer o quanto elas são importantes para você, fazer elas se sentirem importantes, fazerem elas terem uma experiência diferenciada por te ouvir, sabe? Fazer com que realmente a transformação que elas vão obter com aquilo que você vai falar seja o maior valor para você.
Então faça essas pessoas se sentirem importantes, prepare algo especialmente para elas e façam elas saberem que você fez isso, que você cuidou para que elas pudessem ter essa experiência aí, que você preparou algo especial para elas. Valorize cada uma das pessoas, enxergue elas como nota 10, esperando delas as melhores respostas e também as melhores perguntas. E no final dessa sua palestra aí, que você estiver interagindo, faça com que as pessoas saibam o quanto você se sentiu especial por estar ali pela presença delas, não pelo seu ego ou sua arrogância. Lembre-se disso. Isso vai gerar a conexão que você precisa e vai fazer com que a outra pessoa do outro lado se sinta muito valorizada. Essas foram as dicas de hoje da nossa Question of the Week. A gente vai continuar nessa pegada, ainda tem muita dica aqui para você gerar mais conexão, melhorando a sua comunicação e melhorando o seu network. Então, não perca os próximos vídeos dessa série. Um beijo! Tchau!